culpa é do técnico ou do elenco? Quem deve ser trocado imediatamente? É o que nós vamos ver hoje. E aí, Rasta, esse é o canal Barrute, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar do Bahia no Campeonato Brasileiro, da tragédia que é o Bahia no Campeonato Brasileiro e de quem é a culpa, Rasta. A gente vai ver isso mais pra frente. Falando do jogo de ontem, o Bahia entrou com uma formação um pouco diferente do que vinha jogando. Isso foi um ponto positivo, algo que eu já tinha falado no pré-jogo, que o Bahia precisava colocar algo diferente em campo, apresentar algo diferente do que vinha apresentando e não dando resultado. E o Bahia fez isso e eu até aprovei. Foi uma formação que daria resultado se não fosse os cabeços pequenos dos nossos jogadores defensivos, principalmente os zagueiros. O Bahia não tem uma zaga e contratou um jogador para a zaga como um reforço que está sendo pior do que os que nós tínhamos aí. E aí eu pergunto, por que o Bahia dispensou Inácio ou Ignácio para uns, que era um zagueiro que estava apresentando um futebol melhor, para contratar um jogador de 33 anos com experiência que não tem utilizado a sua experiência para absolutamente nada. Pelo contrário, não está ajudando o Bahia em nada. O Anderson Martins é hoje o pior zagueiro do Bahia. Está sendo pior do que Juninho, pior do que Lucas Fonseca, pior que Hernando. Eu estou sentindo saudades do Lucas Fonseca, porque o Anderson Martins não tem apresentado um bom futebol em nenhum momento. Os dois primeiros reforços que o Bahia apresentou até então, Anderson Martins e o Elias, foram dois tiros contra. Foram duas gofadas que o Bahia deu. Duas gofadas. Todos dois não têm ajudado o Bahia. Mas o Bahia, falando da formação, entrou com dois atacantes, quer dizer, o Rodriguinho fazendo o falso 9. Apesar da formação eu ter aprovado, essa formação aí no ataque eu não aprovei não. Eu acho que o Bahia poderia ter entrado com o Gabriel Novaes e com o Gilberto. Eu acho que isso seria mais efetivo do que o Rodriguinho, que não vem apresentando um bom futebol há algum tempo. O meio de campo eu também aprovei. O Bahia que não entrou com o Nino Paraíba, isso também foi algo muito positivo, mas no segundo tempo acabou voltando o Nino Paraíba, porque acreditava-se que com o Nino Paraíba o Bahia não tomasse mais gols, porque o Bahia tinha entregado a toalha, já estava ali querendo diminuir o prejuízo no segundo tempo, depois da tragédia que foi o primeiro tempo. E o primeiro tempo, os 3 gols do primeiro tempo foram gols que o Palmeiras não fez tanto esforço para consegui-los. O Palmeiras jogou um futebol razoável. Eu até esperava que o Palmeiras entrasse com um time mais alternativo, com algumas mudanças, pensando no jogo de terça-feira da Libertadores, mas não. Você vê como é o pensamento do time grande. Não poupou ninguém, colocou todo mundo na fogueira, todo mundo vai jogar e terça-feira todo mundo vai jogar de novo. Só o querido Alecrim Dourado que tem que poupar jogadores para o Campeonato Brasileiro para um jogo que vai acontecer na quarta-feira pela Sul-Americana. Só o Bahia. Que foi isso que aconteceu no sábado passado no jogo do Ceará. E não adiantou foi nada, que a gente viu que aconteceu contra o Defensa e Justiça na Fonte Nova. Enfim, o Bahia não conseguiu triunfo, não conseguiu empate, não conseguiu nada, só conseguiu piorar a sua situação no Campeonato Brasileiro. E aí eu pergunto à diretoria do Bahia, e o foco agora mudou? Será que a gente ainda está focado na Sul-Americana? Ou agora a gente vai voltar o foco no Brasileirão, de se manter na Série A? O Bahia se prejudicou, 4 derrotas, que não era para ser 4 derrotas se pensasse no Campeonato Brasileiro. Desde o jogo lá do Ceará, se tivesse colocado um time inteiro e tivesse focado no Campeonato Brasileiro, o prejuízo hoje seria menor. Não garantimos o resultado em casa na Sul-Americana e nos prejudicamos na Série A do Brasileirão. Acreditávamos em uma e não temos nenhuma das duas. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos esperar o quê? Torcer por um milagre para se manter na Série A? Nas redes sociais eu vejo muito os torcedores, alguns torcedores culpando o Mano, mas a maioria dos torcedores estão isentando o Mano e dizendo que a culpa é do elenco. Aí eu pergunto, Rasta, esse elenco é diferente do elenco que o Roger Machado tinha? Por que na época do Roger Machado, a culpa era do Roger Machado, a culpa era do elenco e do Roger Machado, e nesse momento atual a culpa é só do elenco?
Eu falo isso pra galera que tá dizendo que o Mano Menezes não tem culpa, que a culpa é do elenco. Na época do Roger dizia a mesma coisa, porque o Bahia é o mesmo time do Roger Machado. E o treinador, quando chegou no Bahia e avaliou a equipe, deu o seu aval de que podia fazer melhor com a equipe do Bahia, podia resolver os problemas que o Bahia tinha e veio com a ideia de que com esse time poderia alcançar melhores resultados. Não alcançou. E aí, a culpa é de quem? É do elenco? É do Roger Machado? É do Nino Paraíba? É do Elias? Eu acho que o elenco tem problemas, isso não tenho dúvida, mas a culpa não é só do elenco, a culpa é do técnico e, na minha opinião, o técnico tem 70% de culpa nessa tragédia que se tornou o Bahia em 2020, 70%. 30% é do elenco. Eu falava ao contrário contra o Roger Machado, porque eu via que o elenco claramente prejudicava o Roger Machado. O Roger Machado chegou num momento que não tinha mais o que fazer. O senhor Mano Menezes, não. O senhor Mano Menezes, ele veio com a ideia de que esse elenco podia fazer melhor e queria reforçar a equipe, iria sugerir nomes para ser contratados, iria trazer reforços para ajudar o Bahia. E o reforço que ele trouxe foi um coleguinha, um amiguinho, uma amizade colorida que ele tem com o senhor Elias e que só veio trazer insucesso para o Bahia. Além disso, deu aval à diretoria do Bahia para emprestar jogadores que estão fazendo falta agora no Bahia, como o Ramires, que fez muita falta em alguns jogos quando o Bahia estava com um elenco cheio de jogadores com Covid, machucado e cartão amarelo. Então, na minha visão, o Mano Menezes, que na minha opinião é um ex-treinador em atividade no Bahia, é o maior culpado dos insucessos que o Bahia teve até então, desde quando ele chegou. Eu já disse em vários vídeos que desde o jogo do Corinthians eu não traria ele mais para Salvador, deixava ele lá em São Paulo. E nesse jogo contra o Palmeiras, eu aproveito para falar a mesma coisa, já deixava ele lá em São Paulo. O presidente Belintani, que acabou de ser reeleito, que tem aí uma visão de que precisa fazer mudanças em vários setores do Bahia, em vários departamentos do Bahia, está se esquecendo de fazer uma mudança urgente, que é no comando do Bahia dentro de campo, porque nós não temos comando. É um treinador que prejudica o Bahia quando toma cartões amarelos, quando toma cartões vermelhos, é punido com frequência na beira do gramado. Então eu vejo que o principal culpado hoje do Bahia é quem está mantendo o Mano Menezes no comando do Bahia, a diretoria. O presidente precisa tomar uma atitude urgente se não quisesse cair para a Série B. Eu posso dizer aqui com tranquilidade que se o Bahia continuar com o Mano Menezes no comando até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia estará na Série B e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida. Um fato positivo foi a entrada do Índio Ramires, que apresentou um futebol muito interessante, muito bom. Parece que é um jogador que vai dar bons frutos ao Bahia. Parece, mas na mão de quem? Na mão de Mano Menezes. Não sei se vai dar. Não sei. Eu só sei que o elenco do Bahia é ruim, mas é o mesmo elenco que o Roger Machado tinha. E esse mesmo elenco foi reforçado com peças que não funcionaram. Não funcionaram. Elias e Anderson Martins não funcionaram. Gabriel Novaes e Índio Ramires ainda está em análise. Acho que o Gabriel Novaes mostrou alguma qualidade nos jogos que entrou. Índio Ramires estreou muito bem, mas a zaga do Bahia, inacreditável. Inacreditável essa zaga. E nós trouxemos um treinador para resolver exatamente esse setor. E o que é que o treinador fez até então? O que é que o treinador fez até então? Qual é o motivo então que nós temos para dizer que o Mano Menezes não é o culpado e o elenco é o único culpado, ou que a maior culpa é do elenco e não do treinador? Eu discordo dessa análise. Para mim, 70% dos insucessos que o Bahia teve foi culpa do treinador orelhudo. 70%. Esperemos que o Bahia não passe tanta vergonha na Argentina. Já iniciamos o corredor polonês, já tomamos a nossa primeira porradinha e vem mais aí pela frente se a gente continuar com um treinador cabeço pequeno que nós temos hoje.
É isso aí, Rasta. Esse foi mais um vídeo do pós-jogo do Bahia e eu confesso que ainda estarei aqui torcendo para o Bahia ter dias melhores, porque esse é o papel de torcedor. O papel do torcedor é torcer e acreditar em dias melhores. A gente precisa fazer as críticas, precisa xingar, precisa ter ódio de alguns jogadores, mas jamais cometer atitudes de violência. E eu espero que o time do Bahia, quando retornar de São Paulo para Salvador, que já deve ter retornado, não seja hostilizado com violência no aeroporto, porque é um absurdo. Jogo de futebol é recreação, apesar dos amores e das emoções que nós transmitimos e temos durante a nossa vida por um clube, por um escudo, por uma instituição, não pode passar de uma recreação. Se tivermos que protestar e fazer esses protestos, que façamos com inteligência e sem violência. Falou, Rasta! É isso aí. Bora Bahia, bora Barrutes! Veloso Fute!